Fazer o projeto elétrico de uma casa parece coisa de outro mundo, né? Algo só para especialistas. Mas olha, não precisa ser assim. Hoje a gente vai desvendar juntos os primeiros passos, aqueles que são essenciais para criar um projeto elétrico residencial que seja seguro e que funcione direitinho, tudo seguindo as normas. Quando a gente pega uma planta baixa, assim, toda em branco, pode até dar um certo receio. Mas com a ajuda das normas e dos símbolos certos, vamos ver como transformar essas linhas no papel em algo real, um projeto elétrico funcional e, o mais importante de tudo, seguro. Bom, então este aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o básico da planta baixa, depois vamos decifrar a linguagem dos símbolos elétricos, entender as regras para a iluminação e para as tomadas, e no final, vamos botar a mão na massa, aplicando tudo isso num projeto de uma cozinha. Então, tudo começa aqui. Uma planta baixa bem feita, clara e precisa não é só um desenho, ela é a fundação. É em cima dela que todo o planejamento elétrico vai ser construído. Sem ela, é como tentar montar um quebra-cabeça sem ver a imagem da caixa. E olha só, os detalhes como paredes, portas e janelas são cruciais. Saber para que lado uma porta abre, por exemplo, isso evita aquele erro clássico de instalar um interruptor bem onde ele vai ficar escondido atrás da porta. É esse tipo de atenção que separa um projeto bem pensado de um que só vai dar dor de cabeça. Ok, agora que a gente já tem o nosso mapa, está na hora de aprender a língua. Todo projeto elétrico usa símbolos que são padronizados. Eles funcionam como se fosse um vocabulário universal, que todo eletricista e projetista entende. Começando pelo básico do básico, este triângulo vazio. Ele representa uma tomada baixa. Geralmente ela fica ali a uns 30 centímetros do piso, sabe? É ideal para ligar um abajur, um carregador de celular, essas coisas de uso geral. Já o triângulo pintado pela metade, esse aí indica uma tomada de altura média. A gente costuma ver ela instalada ali entre 1,20 m e 1,30 m. É a altura perfeita para bancadas de cozinha ou de escritório para manter os fios organizados e fora do caminho. E por último, o triângulo todo preenchido. Esse símbolo é para as tomadas altas, que ficam lá para cima, a mais de 2 metros de altura. Elas são dedicadas para aparelhos específicos que precisam de uma conexão de energia só para eles, como o ar-condicionado, o chuveiro elétrico ou um exaustor. E claro, não é só de tomadas que vive um projeto. Esse aqui é o vocabulário essencial. Os símbolos dos interruptores e dos diferentes tipos de fios, o fase, o neutro, o terra e o retorno são como as palavras que formam as frases de um circuito elétrico. Entender o que cada um significa é fundamental para conseguir ler a planta do jeito certo. Beleza? Com os símbolos entendidos, a próxima pergunta é: tá, mas quanta luz precisa em cada lugar? As normas dão para a gente uma fórmula bem clara para calcular a iluminação certa para cada ambiente. Assim, ninguém fica no escuro. A regra de ouro começa aqui. Para qualquer cômodo com mais de 6 metros quadrados, a conta sempre vai partir de 100 VA. Esse VA, que é volt ampere, é uma medida da potência da iluminação. Então, para os primeiros 6 metros quadrados, a gente já reserva essa potência mínima. E a partir daí? Bom, a partir daí o cálculo vai crescendo. Para cada 4 metros quadrados inteiros a mais que o cômodo tiver, a gente soma mais 60 VA de potência. Isso garante que os lugares maiores tenham uma iluminação que seja proporcional ao tamanho deles. Simples, né? Agora, quando o assunto é tomada, a lógica muda completamente. Em vez de pensar na área total do cômodo, a gente vai pensar na distribuição ao longo das paredes. O objetivo aqui é ter acesso à energia onde for preciso. Por isso, o cálculo é baseado no perímetro. E aqui está a grande diferença que a gente precisa guardar. Iluminação se calcula pela área em metros quadrados para encher o espaço de luz. Já as tomadas, o cálculo é pelo perímetro, em metros lineares, para garantir que as paredes estejam bem servidas com pontos de energia. São duas lógicas bem diferentes. E essa distribuição não é aleatória, não. Em áreas de uso intenso como a cozinha ou a lavanderia, a gente precisa de mais tomadas. A norma pede uma a cada 3,5 metros de parede. Já em salas e quartos, onde geralmente se usa menos aparelhos, a regra é mais espaçada, uma tomada a cada 5 metros. Isso garante que a funcionalidade esteja onde ela é mais necessária. Certo, agora vamos juntar todas essas peças. Vamos pegar essas regras, esses símbolos e aplicar em um dos lugares mais importantes e eletricamente complexos da casa, a cozinha. Primeiro, as medidas básicas. Vamos imaginar uma cozinha de 4 por 3 metros. Com isso, a gente tem uma área de 12 metros quadrados que vai ser a base para o nosso cálculo de iluminação, e um perímetro de 14 metros, que é o que vamos usar para calcular as tomadas.
Seguir um processo de 3 passos ajuda a não esquecer de nada. Primeiro, a gente calcula a potência de iluminação. Depois, determina o número mínimo de tomadas que a norma exige. E, por fim, vem a parte estratégica. Posicionar essas tomadas de um jeito inteligente, pensando em como a cozinha vai ser usada no dia a dia. Aplicando as regras, chegamos aos números. Para a iluminação, são 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 para os próximos 4. Total, 160 VA. Para as tomadas, dividimos os 14 metros de perímetro por 3,5, o que dá no mínimo 4 tomadas. Claro que na vida real, uma cozinha moderna vai precisar de bem mais, mas esse é o ponto de partida que a norma exige. E essa, talvez, seja a lição mais importante de todas. As normas não existem para complicar, muito pelo contrário. Elas servem para garantir segurança e funcionalidade. Elas são a base que transforma um projeto elétrico de um achismo para uma certeza, protegendo a casa e todo mundo que vive nela. No fim das contas, essa estrutura toda transforma algo que parece super complexo num processo com começo, meio e fim. Com esse conhecimento, a pergunta que fica no ar é: por qual cômodo seria melhor começar esse planejamento? Será que pela cozinha, o coração da casa? Ou talvez pelo escritório, onde a produtividade depende tanto de conexões que funcionem bem? Fica aí a reflexão.